Oi gente, tudo bem? Aqui é o Cadu, do blog cadupereira.net, e hoje eu estou aqui para responder uma dúvida de uma seguidora aqui do meu canal. Eu sou especialista em mega hair, em loiros, né? E ela trabalha também com mega hair. Ela me fez a seguinte pergunta e eu respondi para ela, e eu gostaria de compartilhar com vocês essa dúvida dela e como ela pode solucionar essa dúvida e quais são os problemas que podem estar acontecendo nessa situação. É a Roberta. Estou com um problema com uma cliente. Não sei mais o que fazer. Na cabeça dela, coloquei as telas manuais nela e diversas vezes os pontos soltam. Vou pela terceira vez colocar novamente. Já não sei mais o que fazer. Bom, aqui, nessa situação, existem vários métodos de mega hair, né, para colocação. Quando é tela, pode ser, ela não especificou aqui, mas eu suponho que seja o ponto americano, né? Então, quando é tela, pode ser o entrelaçamento, pode ser a fita adesiva, pode ser ponto arabesco, nó francês, mas basicamente esses dois métodos últimos que eu falei, eles se enquadram no ponto americano, né? Então, o que pode ser? Eu expliquei para ela o seguinte: você tem que identificar várias coisas, né? Às vezes a base que você fez para fazer a fixação da tela na cabeça da cliente, ela não pode estar justa o suficiente, porque a gente precisa fazer, na hora que a gente faz a base é ou a trança, ou os mini rabinhos de cavalo, né, na cabeça da cliente. Se você escolheu microlink, se você escolheu amarradinho com elastex, se você escolheu isso para fazer a base. Se você escolheu o fio de silicone, então a base ela tem que estar muito firme para você conseguir fazer a fixação e depois essas telas não soltarem na cabeça da cliente. Outra coisa que pode acontecer também é a seguinte: na hora que você fez o ponto, ou por exemplo, tem aquele outro método também, que é o ponto que a gente faz com a agulha do ponto americano, ou a agulha da Lanofix. Se você usou uma agulha com o gancho dela muito pequeno, você não vai conseguir fazer o ponto na grossura suficiente para suportar o peso daquela base. Então, o que acontece? O fato de você ter puxado a mecha ter ficado muito fininha, isso acontece, já aconteceu comigo, e eu gostaria de falar que são um dos possíveis problemas. Inclusive essas dicas tem todas lá dentro do meu treinamento, tá? No meu treinamento online. Se você fizer o ponto americano, tá? A base do ponto americano lá, que é a trancinha, muito fina, o que acontece? O peso do cabelo, se a tela estiver muito pesada, com certeza o cabelo, o cabelo da cliente não vai suportar aquela base muito fina que você fez a trancinha, não vai suportar o peso, e ao invés dele soltar, ele vai ser arrancado do couro cabeludo da cliente, que é onde acontece alguns casos de alopécia, né? Alopécia não, provoca a queda do cabelo da cliente. Não é alopecia é uma doença, tá? Mas é uma característica parecida. Quando a cliente tem alopecia, ela perde alguns fios. Então, quando você faz o ponto errado, pode acontecer isso. A mesma coisa que acontece na alopecia. A pessoa perde os fios por causa do peso da tela. Então, são muitas coisinhas que você precisa atentar na hora de prender o cabelo da cliente no ponto americano. Outra coisa também, a tela, a grossura da tela, o peso da tela não pode estar muito pesado, senão ele vai soltar também. Se você não faz a trancinha, o número de vezes certo, porque ele tem uma contagem ali, ele tem o número de vezes que você precisa fazer a trança e depois fazer a fixação. Se você também, então o número de tranças que você está fazendo, de voltas que você dá, e como que você finaliza essa fixação também. Porque se você não finaliza da forma adequada, o que é finalizar? É você fixar a trança e finalizar ela, né? Tem que dar um nó no final, e você tem que passar um produto ali para aquela trança não se desmanchar.
Então, isso é um outro ponto também, o peso da tela também, que não pode estar muito além do que é o suportável pela cabeça da cliente. Se você fez dois pontos, por exemplo, se você, na extremidade da cabeça da cliente, você colocou uma base pequena, por exemplo, se dá um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto no meio, um ponto no outro, com certeza também ele vai soltar, ou vai soltar, ele vai criar folga, porque para o perímetro ali que você vai colocar a tela na cabeça da cliente, você precisa colocar mais bases fixando a tela na cabeça da cliente. Então, tá vendo como que é muito... são vários fatores que você precisa saber, identificar e conhecer a técnica em si para fazer a fixação e não ter problema, esse tipo de problema que ela falou, que o cabelo fica soltando, os pontos ficam soltando, já não sabe mais o que fazer. Por isso que a gente sempre fala, né? Gente, você seguiu o passo a passo que é para você fazer dentro de um treinamento, ou se você não fez um treinamento, você precisa se especializar, porque às vezes o que acontece, a gente não fala assim, eu já sei fazer, eu não vou fazer um treinamento, eu não vou fazer um curso, porque eu já sei fazer. Então aí você vai enfrentar esse tipo de problema e você vai demorar anos para você aprender. Aí com isso você acaba perdendo o cliente, você não fideliza cliente, você tem que refazer o seu trabalho que você já fez, você já ganhou, às vezes você nem cobrou muito por aquele trabalho, você tem que refazer de novo de graça. Que eu estava conversando esses dias com uma amiga minha, uma colega aqui, né, que ela não é da profissão, e ela estava falando para mim, que eu reencontrei ela depois de muitos anos, né, e ela estava perguntando para mim se eu fazia escova progressiva no cabelo dela, porque, enfim, eu falei, até faço, né, mas eu parei um pouco de fazer, porque o que as pessoas querem, que a escova progressiva, ela seja uma escova definitiva. Então, é porque, aí voltando à questão, aí ela pegou e falou pra mim assim, porque eu fiz num lugar e não dura. Eu falei, mas como não dura? Não dura, porque eu fiz em uma semana, na semana seguinte já não estava mais funcionando. Então é isso que acontece. Às vezes a pessoa acha que sabe fazer e não quer se especializar, não quer fazer um curso, não quer fazer não quer procurar de uma certa forma, saber como que é feita aquela coisa para não errar. Então, quer dizer, ela perdeu essa cliente da progressiva e vai perder outras possíveis clientes também. Por quê? Porque ela está errando numa coisa que eu sempre bato nessa tecla. Você precisa se especializar.